Bom dia, meu povo. Bom dia. Feliz ano novo para todos. Todos. Eu desejo a vocês um ano tão bom que até eu desejo para vocês assim tudo de bom que tem nessa vida, sabe? Felicidade, amor, dinheiro e principalmente a saúde, né? Porque sem saúde é meio complicado fazer as coisas, né? Just um momento, por favor. Bem, como eu estava falando, sem saúde fica meio complicado, né? Sem saúde fica um pouco meio difícil de se levar a vida. Então eu desejo para vocês, acima de tudo que é bom nessa vida, muita saúde e, né, na mesma linha da saúde, paz. Porque às vezes a gente pode até ter saúde, mas não temos a paz.
que é importante também, tá entendendo? Porque a saúde tá lá, mas se você não tiver paz dentro do teu coração, do teu espírito, né? Da tua mente, como é que você vai ficar saudável por muito tempo? Então é muito necessário, além da saúde, a gente ter paz. Porque sem paz não tem saúde, né? Então a paz é muito importante. É por isso que nesse momento é bem necessário a gente se apegar mesmo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa Virgem Maria. Eu passei tanto tempo distante dela que eu nem sabia quanto ela ama a gente. Mas tudo é um processo, né? Então eu tive que passar por esse processo, claro. Se não fosse por esse processo que eu passei, como é que eu ia descobrir o amor de Jesus e da Virgem Maria? Então, é assim. Na vida, às vezes a gente tem que passar por um caminho meio difícil para poder chegar a uma destinação, né? Onde a gente vai ficar mais feliz, não é isso? Então, tudo de bom nesse ano para vocês, que esse ano assim seja incomparável. E eu tô falando isso, eu tô falando com o amor de uma mãe. Eu não sei descrever um amor de um pai, porque eu não sou um homem, eu sou uma mulher. E eu amo como mulher. Eu não posso simplesmente amar como um homem, porque, entendeu? Deus me deu um coração de mulher. E esse coração já foi muito massacrado, mas com a ajuda do Senhor Jesus Cristo e a misericórdia da mãe dele, no amor que tenho a Deus, agora eu posso falar que eu tenho um novo coração. Então, olha, tudo de bom para vocês, que vocês, entendeu? Mas lembra ser grato. A gratitude, quando a gente é grato, não é porque a gente vai ser grato pelas coisas que a gente considera, não é porque a gente vai ser grato pelas coisas que consideramos aspectos negativos da vida. Mas lembra da palavra divina quando Jesus fala: tudo opera para o bem daqueles que confiam em Deus. Não tem na palavra, né? Tudo opera para aqueles que confiam em Deus. Então é ter confiança, é ter fé, sabendo que não importa o quanto obstáculos talvez vai estar na nossa frente. Temos que ter fé que até os obstáculos que talvez está no nosso caminho vai ser usado para o nosso próprio benefício. Entendeu? Por exemplo, eu fiz uma classe, em 2012, eu fiz uma classe de exercício muito interessante. O instrutor da classe, ele colocava obstáculos, entendeu? Pra gente levantar, pra gente correr, pra gente, sabe, era meio... Quando eu terminava essa classe, era ir pra casa, entendeu? Tomar um banho, comer e ir pra cama. Eu tava totalmente exausta,
entendeu? Porque era uma classe bem intensa. Aí você fala assim, não, mas você está falando que Deus vai colocar obstáculos? Eu não acho, eu não acredito. Eu, pessoalmente, que sou mãe, não sou pai, eu sou mãe. Eu não acredito que Deus coloca obstáculos. Eu acredito que isso é lançado pelas forças malignas. Mas, porque todos nós temos o livre-arbítrio, Deus não vai remover, entendeu? Porque Deus vai saber como é que você vai lidar com aquela situação. É claro que Ele pode até facilitar o teu processo de caminhada pelo aquele caminho. Você tem que pedir, tá bom? Tá. Mas lembra que muitos dos nossos irmãos que não conhecem o amor de Jesus, eles não têm a mesma filosofia, o mesmo conceito que nós, que temos o amor de Jesus dentro do nosso coração. Eles ainda estão operando no espírito da maldade, né, da escuridão. E é o nosso dever que temos que iluminar eles. Porque quando você vive na escuridão durante muito tempo, você se assusta com a luz. Tá entendendo? Então, assim, a Bíblia fala, né? Vós sois o sal da terra. Então, assim, a gente é que vai dar o sabor a essas pessoas. Tá entendendo? Tipo assim, de saborear a nossa fé. Mas não é só de falar, não, é também de viver. Não adianta você falar e não viver. Entendeu? Eu lembro que tinha um ditado aí, ó, no país chamado Brasil, que era assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Que ditado, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Cada ditado, né? Cada expressões verbais, a gente não pode simplesmente falar para uma criança se comportar de uma maneira quando a gente se comporta de uma maneira totalmente inadequada. Não existe isso. Não tem como. Olha só. Mas eu passei um tempão aqui, né? Vamos para uma história. Esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Depende do quanto longo vai ser. Olha só. Eu tenho uma tia que ela foi adotada. Ela foi adotada pela minha avó. Aparentemente, ela quando pequena, ela era um bebê. Minha avó, que Jesus Cristo a tenha, ela alugava quartos. Aparentemente, ela alugava quartos. Assim vai a história, tá, gente? E num belo dia, chegou esse casal com essa bebê. E era um casal muito estranho, entendeu? Mas eu não sei de muitos detalhes, não vou mentir. Mas depois de um tempo, eles desapareceram, foram embora. E eu acredito que o aluguel estava atrasado e minha avó foi lá cobrar o aluguel. E não tinha ninguém no quarto, né, no lugar, né? E aí minha avó pediu para quebrar a porta do quarto, entraram e encontraram uma bebê. Ela foi abandonada e
diz a história que eles deixaram ela, sabe, numa situação muito constrangedora. E ela só tinha 10 meses. Então, minha avó teve um pouco de misericórdia, né? E adotou ela. Adotou, né? Ela e meu avô, meus avós materno, isso mesmo, materno. E hoje em dia, essa minha tia, graças a Deus, né? Ela é uma pessoa que tem um coração bom e já me ajudou muito na vida, né? E ela tá bem, tá com a saúde meia um pouco assim, sabe? Mas saudável, um pouquinho, né? Tá bem. Se Deus quiser, ela vai ficar bem melhor, né? Que a gente tem que orar pela nossa família, não é isso? Orar, né? Então, mas ela tá bem, tá bem. Aí, ó, depois de um tempo, né? Minha avó morreu. Minha avó foi para o céu. Que Deus a tenha, Jesus. E minha tia já estava morando lá com a gente, lá na minha terra, entendeu? E uma vez, foi depois que a minha avó faleceu, gente. Olha, sem brincadeira nenhuma, escuta essa história. Ela veio para mim, essa minha tia, eu era adolescente, ela veio para mim e falou assim, olha, eu quero encontrar minha mãe biológica. E eu era adolescente, gente, eu não tinha muito conhecimento, não. Mas eu acho que eu lembro que eu falei para ela, mas por que você quer encontrar essa mãe biológica tua? E ela, porque eu preciso saber, né? Não sei o que, isso aqui. Eu falei, mas a história fala. Eu contei para ela a história, né? Ela, eu sei, mas não sei o que. Eu acho que eu lembro que eu não ajudei muito nas respostas que ela estava procurando, né, gente? E eu não tenho, eu não I have no regrets. Okay, I have no regrets. Because at that time, it was what I knew. Okay, we only do what we know at that time. Okay, so don't think I have regrets. I don't. However, porém, eu agora, nesse momento, que esse nível de conhecimento que eu tenho, eu daria para ela outra resposta. E até mesmo ajudaria ela a procurar essa mãe adotiva, essa mãe biológica. Porque agora eu sei como é que é. Eu tenho conhecimento. E com conhecimento a gente pode, né, fazer coisas inexplicáveis. Então, mas você viu, ela foi muito respeitosa. Ela sabia que ela era adotada, mas ela esperou minha avó falecer
para ter essa vontade dentro dela de procurar essa mãe biológica. Até enquanto minha avó estava viva, ela não teve essa necessidade. Mas depois, ela teve essa necessidade. Foi até bonito no caso dela. Então, aí vocês estão perguntando, tá bom, mas qual é o assunto? O assunto é o seguinte. Eu estava procurando vídeos na internet para assistir. E de vez em quando, às vezes, eu assisto os short videos, aqueles vidinhos curtos, que só é um minuto, um negócio assim. Eu assisto aquilo. E tinha um presidente aí, um presidente até importante, que estava falando sobre uma lei que um documento que ele vai assinar, em que ele vai ajudar, né? Vai reformar o departamento para crianças que ficam em foster care. Foster care. Vai e Google, sei lá, traduz isso aí, tá? Mas eu vou explicar aqui um pouco o que é foster care. Foster care é um processo quando a criança da mãe é arrancada e colocada numa família. E essa família toma conta da criança até os pais, ou a mãe ou o pai, né, entendeu? Se aprumar na vida, um negócio assim. Bem, eu acredito, a minha crença, gente, eu vou falar o que eu acredito e a observação que eu tive durante muitos anos, experienciando esse sistema e direto e também indireto. Primeiramente, ele falou que vai reformar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Vai fazer um monte de reformação, vai ajudar mais, né? O que é que isso significa? Isso significa que ele vai mais, ele quer investir mais dinheiro, né? Nesse sistema. Só que esse sistema é um sistema corrupto. Corrupto. Muito corrupto. Esse sistema tem departamentos secretos que não só influencia pessoas a roubarem crianças de família que não tem problemas enormes assim, não. Não tem nada dramático, não. Para fornecer para pedófilos, grupo de pedofilias. A gente sabe. A gente sabe. Por exemplo, quando o meu filho mais jovem foi roubado de mim aqui na Inglaterra, em 2016, eu tive o bebê no domingo. Quando foi na terça-feira,
os ladrões, eu vou chamar de ladrão, gente. Os ladrões veio e roubou o bebê. Eu não estava fazendo nada demais. Entendeu? Beber um vinho, eu bebia, mas não estava alcoolizada. Eu podia tomar conta daquela criança, não tinha nada demais. E outra coisa, eu estava sendo medicada e estava tendo consultas com uma enfermeira que vinha na minha casa. Entendeu? Quer dizer, eles não tinham motivo concreto para roubar a criança de mim. Não tinha. Eu tô falando sério. Eu sei agora. Tá entendendo? Mas eles roubaram. Porque esse sistema é corrupto. É muito dinheiro envolvido para uma criança ser dada para um pedófilo, para ser estuprada, molestada sexualmente. Eles dão para esse sistema. A gente sabe. Tá entendendo? A gente sabe. Por exemplo, eles têm que pagar os assistentes sociais, eles têm que pagar... na época, quando eu fui envolvida nesse sistema, eles pagavam até o táxi de ir para minha casa e me levar para ver meu filho. É muito dinheiro, gente. Era táxi todos os dias. Só era um dia que eu não ia, que era quarta-feira, eu acho. Gente, é muito dinheiro, entendeu? Que é envolvido. Aí tem que pagar táxi, paga isso, paga aquilo. Olha, para você ter uma ideia, aqui na Inglaterra, gente, aqui na Inglaterra, uma família que é registrada como foster care, ela recebe no mínimo 3.000 para 4.000 reais por semana, ou até mais. R$3.000 para 4.000, 5.000 por semana, que dá mais ou menos uns 500, 600 libras por semana. E ainda tem outras despesas, entendeu? Outras despesas. Se o bebê precisa de algum tratamento médico, eles pagam, né? O sistema de fostering care paga. Se o bebê, entendeu? É assim. Quer dizer, você já vê aí a corrupção. Tá entendendo? É corrupção. Sem falar que esses pais fostering, às vezes eles têm até ficha criminosa e tá estuprando e molestando as crianças. Tô te falando. Então, esse presidente estava falando o quanto ele vai, né, fazer uma reformação nesse sistema. Agora eu vou falar com esse presidente diretamente. Preste atenção. O dinheiro que o senhor presidente vai investir nessa lei, nesse decreto que o senhor falou que ia assinar, não seria melhor o senhor investir na família da criança? Por exemplo, no meu caso, eu não tinha nenhum problema de bastante significância, entendeu? Eu não tinha mesmo.
Minha casa era limpa, quem via na minha casa via que minha casa era limpa. Eu me mantinha limpa, tinha comida dentro dos meus armários, entendeu? Tinha tudo. Eu não estava fazendo nada de ilegal. Às vezes fumava um cigarrinho de maconha. Oh, grande coisa. Grande coisa. Mas aí vai. A gente sabe que é um fato que vocês, entendeu? No sistema de fostering care, rouba as crianças para colocar nas mãos de pedófilos. A gente sabe. Então, senhor presidente, nós aqui estamos recomendando o senhor avaliar sua posição em relação a essa lei que o senhor vai ou já assinou para reformar o fostering system. Em vez de investir dinheiro nesse sistema, pega esse dinheiro e vai ajudar a família, a mamãe e o papai. Eles têm problema. Olhe, preste atenção, senhor presidente. Essa mensagem aqui é muito importante. Preste atenção. Se for um problema de abuso sexual vindo do pai ou da mãe, tudo bem. A gente não vai se meter, não. Aí o senhor tem autoridade para retirar a criança, mas o senhor tem que provar. Tem que ter prova concretas, porque também nós sabemos, senhor presidente, que vocês também fabricam provas, que vocês distorcem a palavra da mãe e do pai. A gente sabe, senhor presidente, a gente nós fomos indiretamente e diretamente envolvido com o sistema fostering aqui da Inglaterra, que também deve ser a mesma coisa em todo lugar do mundo. Não deve ser diferente. Entendeu? Então, olha só, senhor presidente, preste atenção. Preste atenção. Quanto milhões o senhor vai investir para fazer uma reformação nesse sistema? Pega esse dinheiro, entendeu? Se for problema de drogas da mãe ou do pai, trabalha com eles, ajuda eles, entendeu? Dependendo da droga, ajuda. É maconha? Eu fumei maconha durante tantos anos. Hoje em dia, eu nem gosto do cheiro da maconha. Não gosto, não quero nem saber. Não tenho mais essa necessidade. Eu odeio quando eu sinto cheiro de maconha. Não gosto. Me dá nojo, dá vontade de vomitar. Sem brincadeira nenhuma, senhor presidente. Eu não quero saber mais. Não me interessa. Entendeu? É cocaína? Eu tenho certeza que tem métodos para poder ajudar se for a cocaína. É heroína? Deve ter também. Deve ter uma metodologia de ajudar essas pessoas que, se forem droga, o problema delas, que elas não estão podendo cuidar da criança. Entendeu? Não sei. Só tem, olha, a gente vai te dar um decreto aqui. Só com um problema que o senhor pode se envolver e remover criança do papai e da mamãe, se for molestação sexual. Aí tudo bem, faça o que tem que fazer. Mas, se for... eu não acredito... Se for espancamento, entendeu? Se for espancamento, trabalha. Olha, eu sei que é horrível espancamento, né? Mas vamos supor que não matou a criança, não matou de matar, entendeu? Talvez, Deus me perdoe, né? Não tô falando que isso é certo, senhor presidente. Preste atenção e não distorce a nossa palavra. Quebrou algumas coisas assim, gente, tudo bem, coloca, né, no fostering care e trabalha
com esse casal, com essa mãe ou com esse pai. Trabalha, entendeu? Ajuda eles a fazer terapia. I don't know. Vocês não se consideram tão inteligente? Então desenvolve um método de lidar com esses casais que têm problemas de raiva, né? Problemas de agressão. Talvez esses pais foram agredidos também na infância. Olha só, senhor presidente, olha. Meu dedinho quebrou, esse dedinho foi quebrado, esse dedinho foi quebrado, esse daqui... Eu acho que esse daqui meu papai não tocou não, viu? Olha aqui, ó. Todos os meus dedinhos foi quebrado pelo meu papai, ó. Com martelo. Eu tenho essa memória, senhor presidente. Aqui, tá vendo? Olha só. Quando eu estava distante do meu pai, eu sentia saudade dele. Tá entendendo? A criança, ela tem o dom que Deus colocou nela de perdoar profundamente, entendeu? O papai e a mamãe que fez maldade com ela. Ela tem. E ela perdoa, entendeu? Dá um tempo para ela que ela perdoa. Com terapia, entendeu? Sem medicação, tá, senhor presidente? Por favor. Mas com terapia, entendeu? Conversando, entendeu? Se expressando, ela pode perdoar. E se for pequenininha, ela não vai nem lembrar muito. Depois a memória pode surgir, mas aí com o poder, né, de terapia, de ajuda, ela vai processar essa dor, essa ferida, essa mágoa. Mas se, entendeu? Não tira, não tira. Porque essa criança, ela, por mais que ela cresça feliz, ela sempre vai sentir saudade dos pais. Sempre. Ela não vai esquecer o papai biológico e a mamãe biológica, não. Entendeu? Não vai. Não vai. Tá entendendo? Então, ajuda os pais, entendeu? Ajuda os pais. Não tira a criança da guarda da família biológica desnecessariamente. Tá entendendo? Se tiver como ajudar a família completa, ajuda. Entendeu? Talvez, olha, muito dinheiro que vocês gastam, é muito dinheiro. Em vez de gastar esse dinheiro pagando a famílias pedófilas, fostering, por que vocês não mandam um assistente de saúde monitorizar? To monitor the family every single day, at least for a year. Eu sei que vocês têm eu sei que vocês podem fazer isso financeiramente, tenho certeza, entendeu? As assistentes de saúde não fazem muito trabalho mesmo, entendeu? Pode mandar um assistente de saúde para casa da família todo santo dia, entendeu? Sem tentar remover a criança dos pais. Porque, olha, vocês estão fazendo o trabalho de Satanás. É de Satanás. Eu sei que é de Satanás o trabalho que vocês estão fazendo. Entendeu? Para de fazer o trabalho do demônio. Quando eu já falei que esse vídeo vai ser um pouco longo. Quando eu estava na igreja, naquela igreja mesmo que eu falei para vocês, tinha uma africana,
Eu nem sei de onde ela era, não sei, não lembro agora. E ela tinha acabado de perder os 2 filhinhos dela. Foram arrancados dela, os 2. Porque ela... Eu não vou falar que é certo, tá, gente? Mas ela bateu nas crianças com cinto. Gente, eu não tô falando que é certo, não. Por favor, não tô. Mas eu tenho certeza, que a dor das criancinhas ficar longe da mamãe é muito pior do que aquela dor que ele sentiu quando ela bateu neles. Foi no menino que ela bateu, mas aí eles arrancaram o menino e a menina. Eu tenho certeza, senhor presidente, que aquelas criancinhas distante da mamãe é pior. Eu tenho certeza. Então, para de fazer o trabalho do demônio, entendeu? Porque a criança, ela tem o dom de perdoar muito rápido. Ela esquece, entendeu? Daqui a pouco tá brincando, pedindo perdão à mamãe. A mamãe fica desesperada porque a mamãe também vai perdoar, porque a mamãe viu que reagiu de forma, entendeu? Inadequada. Tá entendendo? Então, remover crianças, a não ser que seja por causa de abuso sexual que tá acontecendo continuamente em criancinhas, só por causa que deu uma porrada, tá com hematoma, vocês estão fazendo o trabalho do demônio. Para! Entendeu? Faz terapia com a mãe. Talvez a mãe, olha, talvez a mãe ou o pai, né? Eu tô falando aqui por causa da mãe, mas talvez a mãe esteja preocupada porque ela não sabe como vai pagar a conta de luz. I don't know. Talvez ela perdeu o emprego e não quer falar para as crianças que perdeu o emprego, agora quer, né, vai ter que arrumar outro emprego e até sair o benefício, né? Vai levar um tempo. Gente, tem muitas coisas que preocupam uma mãe ou um pai. Não arranca o filho da mãe e do pai desnecessariamente, a não ser que esteja estupro, abuso sexual. Entendeu? Entendeu? Vocês estão olhando para hematoma e criança na escola. Quem foi? A criança foi mamãe. Sabe como é criança também? Sabe como é que é? Foi a mamãe que me bateu. Ah, não, vamos ligar pro sistema de criança. Vocês estão fazendo o trabalho do demônio. E fazendo o trabalho do demônio, eu vou ter que mandar vocês para ir pro inferno e eu não quero. Eu não quero mandar ninguém para ir pro inferno. Entendeu? Viu hematoma na criança? Viu qualquer coisa, qualquer marca? Entendeu? Chama a professora mesmo. Não precisa envolver ninguém. Manda uma cartinha para a mamãe. Querida mamãe, gostaríamos muito de falar com a senhora. Se for o papai também, sei lá, né? Entendeu? Chama a mamãe. Não envolve a pedofilia, sistema de vocês, que é o sistema adotivo, de adoção, e de fostering. A gente sabe. A gente tá falando aqui a verdade, porque a gente sabe de tudo. A gente sabe até demais. Chama a mamãe. Mamãe, pode sentar, por favor? Não fala na frente da criança, claro, né? Mamãe, a gente notou um hematoma no bracinho do Pedrinho. O que aconteceu, mamãe? O Pedrinho falou que foi você que bateu nele. A mamãe vai ficar tão, sabe, envergonhada ali, entendeu? Que ela vai ter que chorar, pedir perdão a você, pedir perdão ao Pedrinho, a Julinha, entendeu? Gente, vamos analisar a situação. Filho não gosta de ficar afastado dos papais, do papai e da mamãe, não gosta. Não gosta mesmo. Não importa se esse fostering couple, né, casal, é o casal melhor do mundo. Gente, é genética, é genes. Entendeu?
É DNA. Mamãe e papai tem DNA de filhinho, filhinho e filhinha tem DNA de papai e mamãe, gente. Presta atenção. Bem, esse é o nosso aviso, né? Aí é vocês que escolham o que fazer com a vida de vocês. Mas lembra, todos nós vamos colher aquilo que plantamos, sem nenhuma exceção. Então, se plantas a discórdia, a maldade, a perversidade, a injustiça, a impureza, é isto que tu colherás. Entendeu? Mas, se plantas o amor, a compaixão, a benignidade, a tolerância, o conhecimento, né? Presta atenção.